Aqui fala pão que partimos. No versículo 16 ainda. Paulo está falando aqui, pão que partimos. O partimos aqui nos fala de dividirmos. Porque está falando dessa comunhão horizontal. Fala de uma vida que nós compartilhamos e que nós participamos, que nós desfrutamos em comum e juntos. A comunhão do corpo de Cristo, que o texto aqui está falando, e essa expressão aqui, fala da nossa participação comum do corpo de Jesus Cristo. Todos nós participamos do corpo de Cristo, é uma nova realidade. Na realidade do nosso corpo, nós temos a comunhão com a morte de Cristo, para que na realidade do nosso espírito, nós tenhamos a comunhão com a vida de Jesus Cristo. Olha só, vou repetir. Na realidade física do nosso corpo aqui hoje, enquanto nós estamos vivos, nós temos comunhão com a morte de Jesus Cristo. É por isso que a cada dia que passa nós morremos para o mundo. Essa é a realidade de comunhão que nós temos com a morte de Jesus Cristo. Mas nós desfrutamos dessa realidade de comunhão para nós termos uma outra realidade também de comunhão, que é a comunhão no Espírito. E nessa comunhão é uma celebração de vida, é a vida em ressurreição. Por isso que Paulo mudou a ordem aqui, primeiro falou do cálice, da expiação, porque primeiro, irmãos, para desfrutarmos da comunhão com o Senhor, nós temos que morrer, como participação da morte de Jesus Cristo. Nós temos que morrer. E cada dia nós estamos morrendo, porque a cada dia que passa, nós estamos sendo inseridos para uma nova realidade. E essa nova realidade, que é a realidade do corpo de Cristo, é a realidade de ressurreição. É a vida ressurreta que Cristo hoje vive e que nós já desfrutamos como antegozo da gloriosa salvação e transformação do nosso corpo, que um dia nós teremos para contemplar e para estarmos diante daquele que tudo é para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós morremos para essa nova realidade. Nós temos aqui duas dimensões do pão, que fala das duas naturezas do nosso Redentor. Esses dois lados do pão. E nós já tocamos um pouco nessas duas dimensões do pão, falando da nossa realidade de corpo, no ponto de vista da nossa experiência, e da nossa realidade espiritual. Agora, do ponto de vista de Jesus Cristo, que é o pão da vida, que é o pão descido do céu, como ele mesmo disse lá no Evangelho de João, no capítulo 6, e no versículo 32, lá na última parte, ele diz que ele é o pão do céu, nos fala dessas duas naturezas do Redentor. Ele é divino e humano. Ele foi um servo sofredor, mas também foi um rei. Ele foi ferido, mas também ele foi glorificado. O pão, irmãos, ele nos fala do aspecto humano de Cristo, que está lá em Hebreus capítulo 2 e versículo 14. Mas também nos fala do aspecto divino do nosso Senhor. No aspecto humano, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele sofreu e se identificou com o nosso sofrimento. Ele sabe quais são as nossas angústias, ele conhece as nossas pisaduras de sofrimento. Então nós temos esse aspecto humano. No aspecto humano, irmãos, ele é o pão que desceu do céu e se restringiu de seus atributos divinos. Aqui eu preciso de ler para vocês Filipenses capítulo 2, versículo 6, o 6 e o 7, que diz assim: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui tem um termo que algumas traduções estão dizendo que ele esvaziou-se de si mesmo. Teologicamente, eu não vejo
uma sustentação boa para dizer que ele esvaziou-se, porque esvaziar é deixar, é não ser mais, é colocar de lado. Não teve como Jesus deixar de ser Deus. Não teve como ele deixar os atributos divinos para ele ser humano. Por isso que as duas naturezas do nosso Redentor fala que ele era 100% homem e que ele era 100% Deus. Entendemos que hoje no céu há um homem glorificado que é Cristo e que no seu corpo ainda há as marcas da cruz do Calvário. É difícil de nós entendermos isso. Como quando nós examinamos esse texto, não dá para dizer que ele se esvaziou deixando. Nós temos que justificar esse termo, que é colocado em algumas traduções. É por isso que o termo que eu acho mais interessante, em algumas versões como a CF, diz: fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Isso significa que os seus atributos, ele não utilizou, ainda que ele os tinha. E como servo, ele viveu na dependência do Espírito Santo. Percebe a lógica teológica por detrás disso? Né? Na cruz do Calvário estava Deus, com todos os seus atributos divinos. E estava o homem perfeito, nos representando ali, recebendo sobre o seu corpo, a sua vida, toda a carga da consequência dos nossos pecados, da nossa morte. Estava ali na cruz do Calvário. Então, nesse aspecto, do aspecto humano, então nós vemos esse homem perfeito. No aspecto divino, ele voltou para o céu. Aquele que veio do céu, ele voltou para o céu, ressuscitado e em glória. Atos capítulo 1, versículo 9, quando os discípulos estavam vendo Jesus e ele foi sendo elevado às alturas e oculto em nuvens, e os anjos em testemunha e em profecia disse para aqueles que estavam admirados e perplexos diante da visão que eles estavam tendo ali naquele momento, os anjos disseram: dessa mesma forma que vocês estão vendo ele ser recebido no céu, ele voltará, aleluia, com o corpo ressurreto, glorificado. Irmãos, isso diz que um dia as nuvens irão abrir novamente. Um dia o céu abriu para Jesus vir e nascer numa manjedoura, se vestir em corpo de homem, sofrer, realizar a obra da expiação, ir para a cruz do Calvário, concluir essa obra. 3 dias na morte, ele ressuscitou, mas ele foi recebido no céu de uma forma gloriosa, e dessa mesma forma ele irá voltar para nós, ele irá voltar para a sua igreja. Irmãos, um dia nós, assim como as noivas em Mateus capítulo 25, ouviram as trombetas e a voz que disseram: aí vem o noivo, nós também ouviremos: aí vem o noivo. E quando nós ouvimos essa voz, irmãos, as nuvens ou o céu vai se fender no meio novamente. E quando ele se fender do alto a baixo, como o véu do tabernáculo se fendeu no dia da morte de Jesus Cristo, do alto a baixo, os céus também, novamente, ele vai se fender do alto a baixo. As nuvens vão se abrir e vai nos dar de volta o nosso amado Senhor. Ele voltará para nós, aleluias. Aqui, irmãos, nós nos identificamos com a cruz de Cristo, na humanidade de Jesus Cristo. Lá no céu nós nos identificaremos com Ele, na consumação do seu corpo, como igreja, corpo glorificado. Aqui para nós é cruz, mas lá é glória eterna. Aqui, irmãos, nós carregamos as marcas do sofrimento de Jesus Cristo. Todos os dias nós sofremos essa pressão aqui no mundo, essa mortificação nós sofremos. Nós sofremos porque nós não somos desse mundo.
Nós sofremos porque nós somos rejeitados nesse mundo. Então aqui nós carregamos as marcas do sofrimento de Jesus Cristo, porque Ele foi rejeitado, porque Ele sofreu, Ele foi expulso desse mundo. Mas lá, irmãos, nós desfrutaremos e receberemos as marcas da consumação gloriosa da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você percebe essas duas dimensões? Aqui, o pão é nossa identificação com o homem partido, com Cristo, o homem partido. Mas lá será a nossa identificação com o homem glorificado, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós celebramos a mesa do Senhor numa manhã como essa, porque nós temos a certeza plena da nossa comunhão com Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso, irmãos, que nós podemos nos aproximarmos da mesa do Senhor com liberdade de vida, porque no nosso coração descansa uma convicção, uma certeza que nós podemos nos aproximar. É porque um dia estávamos no pecado, no lamaçal do pecado, fomos trazidos, arrastados e transportados para uma nova realidade, para uma nova dimensão, e essa nova dimensão é a dimensão da comunhão do corpo, do pão, da vida de Jesus, uma comunhão com a ressurreição de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós celebramos a ceia do Senhor nessa manhã, celebrando a morte, celebrando o sofrimento de Jesus, celebrando a ressurreição de Jesus, celebrando a entronização de Jesus, mas também já celebrando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com alegria e convicção nos nossos corações, nós podemos partir o pão em comunhão com o Senhor e uns com os outros.